Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão João Emílio Coutts Pereira. Ele é mestre e bacharel em teologia, ele é bacharel em direito, professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto chamado Confiança para Descansar e Despertar. Lembrando que o irmão João Pereira, ele vai fazer o devocional agora de 21 de abril até 9 de maio, tá bom? Então, até 9 de maio é o João Pereira quem vai fazer o menunciado. Então, o texto de hoje chama-se Confiança para Descansar e Despertar e foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês já sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão João Emílio Coutts Pereira. E eu vou fazer o quê? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Quero pedir que vocês compartilhem o nosso devocional para que outras pessoas também possam ter o privilégio de aprender da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Enfim, tá na sua mão, tá bom? Então, um dedinho só vai bastar para você compartilhar e se inscrever no canal. E vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que é importante que saibamos hoje. Ó Deus, que possamos ter confiança em Ti, acordando e dormindo, que nós possamos o dia inteiro e ao adormecer confiarmos no Teu poder e na Tua proteção. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, torna-nos melhores cristãos. Que a gente possa realmente alegrar o Seu coração, Jesus. E é em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos fazer um devocional baseado no Salmo 3, que é uma oração do irmão Davi, né? Do rei Davi, em meio à perseguição. E vai trazer uma mensagem super poderosa de confiança em Deus, que vai permitir que a gente descanse e acorde em paz. Qual que é a mensagem central? É que apesar do irmão Davi, do rei Davi estar assim cercado de inimigos e de perigos, ele declara que o Senhor é seu escudo, a sua glória e quem levanta a sua cabeça. Então ele fala assim, eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor está comigo, está me sustentando. Então o que isso ensina pra gente? Primeiro, o descanso verdadeiro não vem de a gente não ter problema, de tudo ir bem, nada disso. O descanso verdadeiro vem da certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Despertar em segurança é fruto da confiança, mesmo em meio a batalhas, em meio a desafios, a problemas. Quem confia no Senhor pode dormir em paz e acordar renovado. Temos que ter o quê? Uma confiança ativa. O irmão Davi, o príncipe Davi, ele não nega o perigo, longe disso, mas ele escolhe o quê? Confiar. Isso mostra que a fé não é ignorar a realidade. Longe disso, mas é assim, apesar de você saber o que está se passando na realidade, é você entregar o coração a Deus, apesar de tudo que está acontecendo. Moral da história. O Salmo 3 vai lembrar a gente que a confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar o dia a dia, serenidade para descansar à noite. Tá bom? Então vamos ler Salmo 3. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás as vitórias e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder.
És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Confiança para Descansar e Despertar. E o versículo escolhido pelo irmão João Pereira foi o Salmo 3, versículo 5, que diz: Eu me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Bem, todo mundo, né, a gente tem a necessidade de descansar, tanto físico quanto mentalmente. Isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade na nossa vida, né? E às vezes a gente tem insônia, né? Porque a noite acaba ocupando um tempo bem apropriado para quê? Para renovação, para que a gente possa recobrar as forças físicas e mentais, que são super úteis para nós. Então, se a gente não dorme bem, se a gente tem insônia, dá problema, porque dormir bem é essencial para o equilíbrio da saúde. Mas a gente sabe que não é sempre que a gente consegue dormir bem, né? Tem fase na vida da gente que as muitas preocupações, as inseguranças, as ansiedades podem tirar da gente a tranquilidade do sono. As noites podem se tornar assim noites de momentos de muita aflição e de muita inquietação, a gente fica pensando como vou resolver tal coisa, como eu vou pagar tal negócio, como que eu vou fazer isso, enfim. A gente pensa em tanta coisa que acaba perdendo sono, acaba tendo insônia. Por isso, o rei Davi, irmão Davi, quando ele enfrentava um momento crítico com seu filho Absalão, que é o contexto desse salmo aí, ele declarou o quê? Que a sua paz para repousar estava firmado na confiança do Senhor. Era no Senhor que ele confiava. Então, as perturbações podem afetar também a disposição para a gente acordar, né? A gente às vezes dorme tão mal, tão perturbado que acorda, não consegue nem acordar direito, né? Mas as apreensões, as sobrecargas de compromissos costumam gerar desânimo e medo de encarar mais um dia de rotina desgastante, porque a gente pensa assim, vou acordar, vou enfrentar tudo aquilo de novo. Que problemaço, né? Mas meu irmão, minha irmã, hoje é dia de confiadamente dormir descansando em Deus, certo de que Ele vai te abençoar e vai te proporcionar uma boa noite de sono. Amanhã será um novo dia na sua vida, no qual a graça, o sustento e a misericórdia do Senhor estarão presentes na sua vida. Então, durma em paz. Durma confiante no Senhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Para o rei Davi, o segredo de levantar-se a cada manhã era a sua fé no Senhor. Que seja o nosso segredo também. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui um abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que confiar em Deus para descansar e para o despertar, para nós o abraço dá super mega certo, não tem como errar. Quero que lembre também que temos um versículo para decorar, 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora sim, agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.